Boa noite, você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno AM 640 e você que nos acompanha também através da web rádio Sagrada Família. Nós estamos aqui direto desse programa tão especial aqui na difusora Pai Eterno e também na Basílica Sagrada Família aqui em Goiânia. Eu, Henderson Souza, vou estar aqui com vocês aqui na difusora Pai Eterno, aqui no programa Por uma Família Melhor, né? O programa todos os dias de segunda a segunda a sábado, sempre começando 22 horas até às 10, até a meia-noite, né? 22 horas às 10 da noite com a missa ao vivo aqui da Basílica. E no domingo, esse horário especial, a gente está entrando agora ao meio-dia com a Santa Missa ao vivo aqui da Basílica Sagrada Família, depois desse bate-papo tão especial com as meninas aqui do Cristão Saudável. Tudo bem? Hoje qual vai ser o nosso tema? Olá! Hoje iremos falar sobre dor crônica. Como o paciente com dor crônica pode lidar com essa condição dentro da família? Isso mesmo. E é algo importante, né? Essa compreensão, esse olhar que a família precisa ter com esses pacientes, né? Com dor crônica. Isso. Essas dores, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, entender mais, a dor crônica é aquela dor que não passa. O que é dor crônica? Para quem nos... Então vamos abordar exatamente isso. A diferença de dor, né? A dor aguda é aquela dor que ela tem um propósito ali na pessoa, né? Ela precisa existir para que a gente fique atento às condições se algum órgão, algum membro está ali necessitando de alguma intervenção. Agora, a dor crônica, ela vem sem uma causa aparente. Ela vem por uma lesão, só que essa lesão pode até passar e essa dor não passa. Então, ela fica cronificada e não tem cura. Uhum. Só que tem como ter um tratamento, né, de ter qualidade de vida mesmo tendo essa dor. Isso e não necessariamente precisa ser uma dor permanente, né? Tem alguns momentos em que ela tá ali presente, em outros momentos que pode ela cessar, né? Sim, isso. E tem medicamentos também que aliviam. Isso. E a gente vai saber mais. Eu mesmo tenho muitas dúvidas sobre esse tema. Então, só vou tocar a vinheta e nós já estamos de volta aqui. Nos acompanhe para saber um pouco mais sobre esse tema tão especial. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Boa noite, tudo bem? Você que nos acompanha na difusora Pai Eterno, AM 640, também aqui na web rádio Sagrada Família, pelos meios de comunicação. Nós vamos começar agora um pouco esse programa também, que é o Cristão Saudável, né? Que traz sempre temas tão importantes, que as psicólogas Jordana Ribeiro, Tainá Bento, traz sempre pra gente temas tão importantes. Estavam falando, hoje vamos falar um pouco sobre dor crônica. E eu falava que eu sinto muitas dores. Não é crônica, mas também é importante, né? A gente falar sobre as dores do dia a dia que nós sentimos e que às vezes nós confundimos dores nas costas, né? E é importante que, se não olhar, Henderson, ela cronifica.
Então é importante a gente já falar, vocês ficarem atentos aí para não deixar com que cronifique a dor. Antes de passar para vocês, eu queria falar muito sobre, principalmente nós que estamos no meio digital, ficar no teclado, né? Sempre ali no teclado. A mão também é importante fazer exercícios, né? Nos dedos, nas mãos. Muitos movimentos repetitivos, né? E isso acaba provocando uma lesão. E você que queira perguntar também sobre esse tema tão especial, deixar seu pedido de oração também aqui para o santuário, pode entrar nas nossas redes sociais, @Basílica da Sagrada Família. Deixar lá o seu pedido de oração, sua pergunta, você que quer saber um pouco mais sobre as dores crônicas, né? Pode deixar lá a sua pergunta nas redes sociais. Você que está me acompanhando ao vivo também aqui no Instagram, pode deixar a sua pergunta. Que nós aqui vamos estar aqui para te responder. Agora eu vou passar um pouco a bola para as meninas, para elas trazerem essas informações que ajudam, né, nós enquanto cristãos. Sim. Vamos nos apresentando primeiro, né, para quem está aqui de primeira vez. Eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro. E eu sou a psicóloga Tainá Bento. Bem-vindo a todos, né, que estão nos acompanhando. A proposta desse programa do Cristão Saudável é sempre de trazer informação de qualidade para cada um de vocês. A gente prepara com muito carinho esse programa para que vocês saiam do senso comum do que é psicologia, do que é psicólogo, que psicólogo não é coisa de doida, é coisa que todo mundo precisa, né, Tainá? Sim. E para que vocês entram mais em contato consigo mesmos e entendem que saúde mental é a raiz de toda a qualidade de vida, né? Claro, a gente olha sempre para um âmbito integral, mas se você não cuida da sua mente, não cuida do seu emocional, você adoece. E aí é onde nós vamos entrar, né, na questão da dor crônica, mas não só na dor, mas como o nosso corpo ele está falando, né, com a gente, o que ele está tentando dizer e o quanto é importante a gente ficar atento, porque às vezes a gente foca tanto no físico, né, o corpo em si, e esquece desse emocional, esquece, né, dessa parte psicológica que é muito importante, porque muitas dessas doenças, muitas dessas dores vêm através do emocional, né, Jordana? Sim, exatamente. E vamos entender um pouquinho sobre as diferenças, né, dessas dores, né, que às vezes a pessoa coloca tudo num balaio só, e dor é tudo igual, e na verdade não, e eu costumo falar que as dores são nossas amigas. Por que isso, né? Nós não estamos ficando loucas. A dor, ela vem para te falar algo. Quando a gente fala da dor aguda, é uma dor que ela tem um significado maior em relação ao físico. Por quê? Como que você vai saber que entrou um fiapo, um exemplo bem simples aqui, entrou um fiapozinho de espinho no seu dedo, se você não sentir dor? Como que você vai tirar a sua mão do fogo se você não sentir dor? Então, a dor tá ali para te alertar que algo incomum tá acontecendo e o seu corpo precisa te proteger. Então, a dor aguda é essa dor, que você tem uma resposta para algo acontecer, uma gastrite, uma dor no estômago. Tem alguma coisa ali que precisa ser olhada. Sim. E aí, quando a gente entra na dor crônica, vem todo esse significado que a gente fala do emocional mesmo, que tem muitos médicos, quando fala da dor crônica, inclusive a fibromialgia, muitos médicos não conseguem nem explicar, porque às vezes não tem nada ali comprovando, como é o caso da fibromialgia em exame, mas a pessoa está sentindo dor. Ela pode vir tanto por conta de uma lesão, só que aí essa lesão melhora, e aí ela continua sentindo dor, igual aquele termo, né, do membro fantasma. Sim. Ou se não, ela não tem nenhuma lesão, mas ela continua sentindo dor. E aí, Tainá, como fazer? E você falando aí, Jordana, o quanto hoje os profissionais, eles já estão mais abertos, né? Para poder também ajudar esse paciente a olhar para esse lado emocional. Porque o que acontece? Como você falou aí, a dor, ela vem como, né, como um sinal, ela vem como um alerta. E quando vem, a pessoa, né, essa pessoa provavelmente procura. Quando ela procura um profissional. E esse profissional, ele vai tentar diagnosticar, realmente fazer todos os exames para poder descobrir de onde está vindo essa dor, quais são as causas, mas muitas vezes não existe uma causa.
E aí é onde que vem um questionamento, né, desses profissionais. Como que está essa parte emocional? Anda muito estressado? Acho que é uma das principais perguntas, né, que eles fazem. Como que está, né? Tá tendo muito estresse, tá passando por alguma situação que tá incomodando bastante, porque de alguma forma isso vem como um sintoma também. Então, se às vezes não consegue colocar para fora, o corpo ele tá ali falando também que tem alguma coisa sobrecarregada. E é esse sistema nervoso, né, esse sistema emocional que tá ali sobrecarregado, ele precisa ser aliviado. E aí é onde que começam a surgir as dores e a gente não sabe aonde que pode, né? Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Quando nós estamos assim sobrecarregados, com tantas dores, a oração e a proximidade com Deus ajuda a aliviar as dores? Sim, com certeza. Porque a oração, a parte espiritual, ela vem como um prazer, né? Como um relaxamento. Então, é algo que entra em contato. E aí, é importante a gente trazer, porque essa parte espiritual também precisa estar saudável. Né, Jordana? A gente gosta muito de trazer aqui, porque é isso. Nós somos biopsicossociais e espirituais, né? Então, a gente precisa estar bem em todos os sistemas, senão alguma coisa fica descontrolado aí. E essa parte espiritual, ela precisa estar bem, mas quando ela não está, ela serve de apoio, de auxílio, para poder aliviar, sim, essas dores. E aí a gente consegue até comprovar com estudos científicos essa questão da espiritualidade, que nós, seres humanos, nós vibramos. Né? Por isso que a gente consegue fazer ressonância, fazer esses exames mais assim, porque tem toda uma questão de vibração e a gente olha para quando a gente trabalha com a espiritualidade, essa vibração da pessoa, ela se harmoniza. Então, essa harmonização gera essa sensação de prazer, de bem-estar que a Tainá fala. Então, é fundamental que a pessoa ela também esteja com a espiritualidade ali em dias, né, equilibrada, para que ela consiga ter mais qualidade de vida. E aqui a gente não entra na questão de religião, né, de que isso ou aquilo, mas ter esse contato com Deus, né, que é nosso Criador, que é o que rege tudo, que é o que a gente acredita, faz esse bem, entra em sintonia e gera essa harmonização. E aí realmente utilizar, né, dessa ferramenta, que é esse momento que a gente tem. Então, mas como que eu posso, né, usar isso a meu favor? Então, ter um momento de paz ali, um momento reservado, né, que seja em oração, às vezes escutando músicas religiosas, isso também traz essa leveza, ou o fato de estar no meio do caminho, então passar um pouquinho ali na igreja, né, para poder ter essa conversa, ter essa calmaria que traz, né, o ambiente só da igreja já traz essa tranquilidade, essa paz. Então, isso já traz também um certo conforto, né, com essas dores. Sim. E um outro ponto muito importante para a gente falar aqui, né, é a questão do controle emocional, do quanto essa pessoa ela está trabalhando com a ansiedade dela, está trabalhando com esse estresse que a Tainá apontou muito bem, como que ela está em relação ao humor rebaixado, se ela consegue ali lidar com essa ansiedade, se não consegue. E entra também a questão da família, se a pessoa ela não tem esse controle emocional, vai para a família e aí a família não entende porque essa pessoa ela só sente dor, só reclama de dor, então ela tem que vai para academia ou vai para a igreja rezar porque você tá com alguma coisa, né? E na verdade a dor ela é muito real. A gente fala que essa questão emocional e é muito importante a gente diferenciar o que é psicológico do que é emocional. Porque quando a gente fala psicológico, a pessoa tem uma crença de que, eu tô inventando, é coisa da minha cabeça, eu não tô sentindo. Mas você tá sentindo, ela é real. Mas com controle emocional, você consegue ali diminuir, aliviar a intensidade. Porque você sabe o que tá acontecendo com você, né? Com certeza. E como você falou, né, Jordana, essa questão da família. E a gente idealiza muito a questão, né, da família. E família, só de falar família, é uma família perfeita, a família que apoia, a família que dá todo suporte. E nem sempre é assim. Até porque a gente sabe também que o espaço familiar é onde que a pessoa realmente
é quem ela realmente é, né? De mostrar ali seus defeitos, de mostrar suas dificuldades. E mostrando isso é onde vem os confrontos. E aí é onde que você, né, trouxe, de não compreender, vai fazer uma atividade, vai fazer qualquer coisa para você parar de reclamar. Então existe essa dor e o suporte familiar é muito importante porque às vezes esse paciente não consegue compreender também de onde está vindo essa dor ou como lidar com essa dor. Então essa parte emocional também fica fragilizada. E aí a família também precisa entrar junto com esse paciente nessa compreensão de entender, da onde que está surgindo, né? Formas de poder ajudar ou profissionais a quem procurar. Então, é muito importante esse apoio familiar. Meninas, tem uma pergunta aqui do site que está perguntando: existe depressão crônica? Quando a gente fala de depressão, o que é o crônico, né? O crônico é aquilo que não tem cura e tende a piorar. Existe depressão crônica, vou usar esse termo, que a gente não tem o costume de usar esse termo de depressão crônica. Mas se for com essa intenção que você quer saber, existe se você não cuidar, se você não olhar. Né? O transtorno depressivo maior, ele vem desencadeado por inúmeras questões, né? Inclusive a dor crônica pode gerar uma depressão porque a pessoa sente tanta dor que ela já fica mais isolada, que ela não sente alegria de mais nada. E isso desencadeia uma depressão. E aí se ela não olha para essa questão emocional dela, essa depressão pode se perpetuar. Então quando essa depressão ela é diagnosticada, ela precisa entrar com medicação, porque falta neurotransmissores ali que funciona, né, que faz todo o mecanismo ali do cérebro trabalhar para esse prazer na vida. Então falta, né, é químico do cérebro mesmo. Sim. Então precisa de entrar com a medicação. E, paralelo à medicação, você precisa entender a raiz. E aí, para entender a raiz, é com um profissional, um psicólogo, para acompanhar você, para caminhar com você, para que você, a partir do momento que você fortalece essa raiz emocional, você vai diminuindo a medicação ou, às vezes, até reduzindo e tirando essa medicação. Então, é possível você ter uma qualidade de vida com a depressão, até mesmo você ter a remissão dos sintomas próprios da depressão. Sim. E aí, Jordana, ouvindo você falar, às vezes a gente fica assim, mas eu já tive depressão 2, 3 vezes, né? Um ano atrás eu tive depressão. E aí, eu acredito também que entra um pouquinho, né, nessa questão da depressão crônica. Porque que acontece? Como a Jordana pontuou muito bem, precisa estar em tratamento, precisa estar em acompanhamento. E a psicoterapia, a terapia, né, para tratar esses assuntos, não é um processo rápido. A gente precisa entender isso. Não é com 2 meses, 3 meses de terapia que a gente vai conseguir realmente acessar essa raiz, né, esse problema. Então, a gente precisa anos, né, de acompanhamento. É claro que cada caso é um caso, a gente precisa pontuar isso, mas também vai depender muito de como esse paciente, até porque a maioria das vezes que esse paciente chega no nosso consultório, ele está muitas vezes exausto, né, assim, na depressão mais aguda, né, assim, mais forte. Então, é um processo mais complicado da gente conseguir fazer um acompanhamento com esse paciente, até para ele conseguir ter um levantamento aí, né, dessa autoestima, desse ânimo mesmo, dessa alegria que a Jordana trouxe, para ela poder depois se fortalecer e começar a entrar nessa raiz aí, sabe, que às vezes é um ponto mais doloroso. Então, ela precisa estar bem, estar fortalecida para depois acessar os pontos difíceis da vida dela. E aí é onde que a gente vai tratando. Então, eu percebo que eu saí dessa parte onde eu estou em crise, né, da depressão, eu já estou melhor. Então, pronto, eu posso parar com o tratamento. E aí é onde que a gente não pode parar, é aí que tem que persistir. Porque senão a pessoa fica bem mesmo por um tempo, e aí a depressão volta novamente, e a tendência de voltar mais forte, que é como a gente traz a questão da crônica, né, da doença crônica.
E aproveitando esse gancho, a gente pode explicar um pouquinho sobre onde que começa, que tem muitas crenças em relação à dor e à depressão. Sim. Quem que começa primeiro, é a dor ou a depressão? E tem muitos estudos que mostram que depende. Os dois casos existem. Então, tanto a depressão, ela pode desencadear a dor crônica, porque aquela energia que a pessoa tá tão rebaixada, tá tão isolada, tá tão pesado estar naquele corpo, naquele lugar, que ela vai desencadeando um quadro mais de dor mesmo, de dor crônica. Ou ela tem a dor crônica já diagnosticado, e aí por N fatores que a dor causa, de isolamento, porque ela não aguenta mais a família não dá o apoio, de não conseguir ficar muito tempo no lugar, porque ela já fica ali mexendo na cadeira, porque tá muito incomodada ali, que ela não aguenta de tanta dor. Então ela já vai se isolando, e esse se isolar, eu não ver mais graça em nada, porque ela só foca na dor, e isso desencadeia o quadro depressivo. Então, o que a gente precisa fazer é bem isso que a Tainá falou. A gente precisa entender o significado, a raiz. Então, a dor crônica, não necessariamente o tratamento é só com remédios, né? A depressão, ela já precisa da medicação. Então, a gente precisa analisar cada caso para ver qual que é o seu específico, para que você atinja ali essa qualidade de vida. Isso mesmo. Mais alguma dúvida? Aproveitando, então. Há várias pessoas perguntando aqui mesmo, mas sobre a questão da depressão, né? Perguntou assim, questão da família, se a família, talvez a falta de diálogo, talvez um acidente, uma pessoa que falou que sofreu um acidente e depois desse acidente começou a sofrer várias dores. E essas dores a família dela não entendia ela, porque que ela ficava assim mais quieta, mais ali às vezes falava para fazer alguma atividade que ela não conseguia e acabava se constrangendo. Mas é mais nesse sentido mesmo da depressão e da relação com a família. E falando nisso, eu queria agora chamar um intervalo e chamar um testemunho, que é um quadro novo que está tendo também aqui na rádio, que é trazer testemunhos de pessoas aqui do santuário. E é um testemunho muito bonito de uma mãe, que vocês vão ver agora. E daqui a pouco nós estamos de volta aqui com o programa Cristão Saudável, com esse quadro tão bonito, né? Que a gente está falando sobre as dores crônicas. Meu nome é Lanuce, né? E hoje nós estamos aqui para contar o milagre que aconteceu com a nossa família. Principalmente o milagre na vida do Felipe. Eu e o Cleiton, nós namoramos por 3 anos. Quando a gente faltava 1 mês para casar, eu passei muito mal. E aí, na emergência, né, eu descobri que eu tinha um cisto no ovário e ele estava muito grande e precisava de fazer uma cirurgia de emergência. Foi muito complicado, porque ninguém queria fazer, porque era muito arriscado, né? Mas aí foi feita a cirurgia. Durante a cirurgia precisou retirar uma trompa e o médico me deu o diagnóstico de endometriose. E eu sempre tive esse sonho, né, de ser mãe. Eu sempre gostei muito de criança. Mas eu falei pra ele no dia, né, eu falei assim, não precisa casar porque eu não vou poder ter filhos, segundo o médico. E aí ele, né, me deixou calma, falou que não tinha problema, que Deus sabia de tudo e que se fosse da vontade dele, nós teríamos sim uma família. E aí, após o casamento, muitas tentativas, muitas frustrações, e eu fiz tratamento, né, com injeções na barriga. Passados 6 anos, né, veio a Yasmin, né, minha filha? Aí, quando ela foi crescendo, sempre o desejo no nosso coração de ter mais um filho. E ela sempre pedindo, né, a gente rezava todos os dias, e ela nas orações, todos os dias, ela pedia. Eu, com a minha fé, eu pensava que a gente não precisava pedir para Deus, que Deus sabe de tudo na nossa vida, que não precisava pedir. E lá no grupo sempre me revelava alguma coisa, né? E nesse dia falou assim, que tudo que pedir, recebereis. Então, que eu tinha que pedir. Então, além da Yasmin pedir, né? Então, que eu também tinha que falar para Deus a minha vontade, o meu desejo.
E aí foi quando eu fiz, né? O teste deu positivo e graças a Deus a gente ficou muito feliz, a família toda, porque todo mundo torcia por essa gravidez. Foi uma gravidez muito tranquila. Quando ele nasceu, eu pensei assim, eu vou subir no quarto e o neném vai estar lá. Eu cheguei, assim que eu cheguei, falei pra Lanúcia, amor, cadê o neném? Mas até agora eu não trouxe o neném. A gente ficou meio assim, né, meio inquieto com essa situação. Aí passou uma hora, eu tive que sair, tive que ir embora. Aí a Lanúcia falou assim, amor, vai, eu te ligo. Assim que ele sair, vinha pro quarto, eu te ligo. Quando foi por volta das 5 horas da tarde, eu recebi a ligação da Lanúcia, falando, amor, vem aqui que ele vai ser transferido, ele vai ter que ir pro UTI. Sei que foi uma coisa assim que a gente não estava esperando, mas Deus faz as coisas certas. Quando eu entrei na ambulância que colocou ele, eu, sinceramente, eu senti uma fraqueza espiritual muito grande. Eu só melhorei um pouquinho mais assim que eu cheguei no UTI e que eu vi a equipe, as médicas, eu me senti um pouco mais seguro. A gente passou 4 dias entubado e 2 semanas no UTI. Mas assim, eu senti que Deus foi agindo a cada dia, tudo aquilo que ia ser pior era coração, era um probleminha a mais, foi descartando, e eu fui sentindo assim que Deus foi agindo aos poucos. Eu não fraquejei, todo mundo achava que eu estava muito forte, mas é porque eu tinha certeza que se Deus me deu ele ia fazer o milagre por completo. Nós temos certeza do cuidado de Deus com a nossa família, em todos os momentos, em todas as etapas que ele passou. Ainda estamos fazendo alguns exames nele, mas está tudo bem, graças a Deus, vai ficar tudo bem. Mas respiratório ele não tem nada. A mensagem que a gente quer passar, tanto eu, a Lanúcia, a minha família, é para quem tem, eu sei que tem muitos casais que estão passando por essa situação, que talvez a fé já passou, já esfriou, não tem nenhuma esperança. Tá aqui, ó, prova viva, que Deus age nas coisas mais difíceis. Pode ter certeza, o que não dá para os médicos, para Deus dá. Então tá aqui a minha família abençoada e presente de Deus. É tão bom nós vermos, né, milagres acontecerem, né? E aqui no Santuário Basílica Sagrada Família nós vemos muitos milagres. E eu acho tão bonito, assim, eu mesmo sou fruto de um milagre muito grande. Eu recebi muitas bênçãos na minha vida e quem me trouxe essas bênçãos foi Nossa Senhora. Quando eu te fiz a pergunta no início, que eu perguntei se a oração ela ajuda, porque momentos da minha vida eu mesmo já passei por uma cirurgia muito difícil, né? Problemas de saúde já no passado, e a oração ela me aproximou mais de Deus e me ajudou no meu processo de cura, até que eu recebi um milagre na minha vida. Eu fui curado de algo que inclusive nem tinha cura. E eu denomino essa cura, esse milagre também que aconteceu na minha vida, a Nossa Senhora. Né? Foi através dela, através do terço, através da oração, que ela me livrou, né? Dessa doença, das dores que eu sentia, da infecção que eu tive assim que eu terminei a minha cirurgia. E eu confio muito no poder da oração, no poder da fé. Eu sei que às vezes é inexplicável, nem a psicologia, nem mesmo a medicina, nem mesmo a filosofia, eu que sou filósofo, vai explicar, né, como vai conseguir explicar como isso acontece, mas eu confio muito no poder de Deus, na cura de Deus, para livrar todas as dores, todas as doenças, todas as dificuldades, não é verdade? Com certeza. E a fé, ela é fundamental, né? A gente trouxe aqui, eu acho que para quem nos acompanha sempre vai escutar a gente também falando, né, desse ponto, o quanto é importante, o quanto faz a diferença. Então a gente precisa acreditar, porque quando a gente acredita, né, a graça chega. Então, é isso mesmo. E a gente falando sobre o caso desse ouvinte nosso, falando do acidente, né? E é algo que acontece muito depois de algum acidente, alguma lesão traumática.
é ele desencadear algum quadro de dor crônica e às vezes até mesmo a depressão, né? A gente vai até trazer um tema no próximo programa sobre depressão para que muitas pessoas sejam aí alcançadas e informadas sobre esse assunto. Eu vejo que tem muitas dúvidas, né? E é importante muito esse apoio da família, muito esse olhar, porque a família, como não é algo palpável, que é algo que não vê, como um braço quebrado, a família desconfia. A família às vezes até acha que é invenção, que é manha da pessoa, e na verdade não é. Sim. E aí, quando a gente fala a questão da família, a gente pensa, né? Se a gente fosse pensar como que acontece, né? Todo esse ciclo familiar, cada família reage de um jeito às situações. E quando existe um acidente, primeira coisa, né? Esse pós-traumático não atinge somente a pessoa, não fica só na pessoa, né? Que sofreu o acidente. Provavelmente a família também sente. E aí, como que a gente pode trazer, né? Esse assunto? Por quê? A família, ela fica às vezes, né? Com receio de entrar em contato com esse acontecimento. Então, o que aconteceu? Aconteceu um acidente. Tá, e aí a pessoa, né, o nosso ouvinte trouxe a questão do diálogo, que eu acho que é uma das partes fundamentais, né, de ligação ali entre a família, entre os membros dessa família, porque é através do diálogo, da comunicação, da fala, que a gente consegue expressar os nossos sentimentos, as nossas dores. E aí, além de expressar, a gente também consegue compreender o outro. Então, a possibilidade é maior de até mesmo ser empático com esse membro, né, que está ali passando pela dificuldade, passando ali pelo sofrimento do acidente e com essas dores que surgem. Primeiro, que nós não sabemos, né, a situação desse acidente, como que esse ouvinte está, mas primeiro que é isso, se passou por cirurgia, que seja, nem tem o caso ali de cirúrgico, né, mas o fato do impacto, se vamos supor que tenha sido de um acidente, então todo o corpo, ele sofre. Então, ele tá querendo, de alguma forma, também falar, olha, tá doendo. Não só a dor física, mas lidar com essa situação. Primeiro que o fato de um acidente, vamos supor, tem o susto. E o susto, ele traz muitas consequências, né? Vem a questão ali da insônia, de pesadelo, surgimento de novos medos, coisas que, né, não tinha antes. Então, a família, nesse processo, muito importante para poder estar ali, ao lado dessa pessoa, para poder ela conseguir passar, né, por esse pós-traumático que a gente fala, de uma forma mais leve, sem tanto peso, sem tanto sofrimento, não que não vá sofrer, não vá ser difícil, e é importante a gente também ter esses momentos, né, de olhar para os nossas tristezas ali, nossas angústias, para a gente entender, né, o que realmente está deixando a gente triste, e isso faz, né, com que a pessoa, às vezes, esse sofrimento isole mesmo, né? Queira ficar mais reclusa, não queira falar sobre o assunto, porque às vezes é muito difícil falar. Então, assim, a família é muito importante. Então, propõe ali, talvez, uma roda de conversa, não seja um dia, ou escreva bilhetes para poder, né? Tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro. A gente, né, eu trouxe a questão da empatia, é isso, né? Tentar entender como que o outro está, né? Tá passando diante daquela situação. E na dor crônica é justamente isso. Então, reconhecer os limites do outro, eu acho que isso também é importante, porque a tendência é que, se eu sou mais acelerada, eu queira que todos sejam acelerados no mesmo jeito. Então, pera lá, cada um é do seu jeito. Por mais que estejam passando pela mesma situação, cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, a gente precisa entender isso, né, Jordana? Exatamente. A educação em dor também ela é fundamental nesse processo. Quando a gente machuca ou a gente recebe um diagnóstico, a primeira coisa que a gente já para e pensa é assim, ó, eu preciso encontrar uma solução, eu preciso curar. E aí, quando a gente fala de dor crônica, não tem uma cura imediata, não tem um passe de mágica, um remedinho que você toma e isso vai melhorar para sempre. Não é assim.
Então a gente precisa falar de educação em dor. O que que isso significa? É você ir perceber os níveis da sua dor, a escala da sua dor, e isso juntamente com a família, tá? Que é muito importante ela estar caminhando juntos, entender esse processo, para perceber que a dor ela varia. A gente fala de uma escala de dor ali de 0 a 10, onde 0 não é nada de dor e 10 é uma dor extrema. E essa pessoa passa a entender que os dias variam a intensidade da dor. Porque quando você não entende nada sobre dor, não tem consciência de educação em dor, você acha que todos os dias está nível 9, nível 10 da sua dor. E na verdade, se você parar e olhar, pode ser que tem dias mais a menos. Então, o propósito para que una a família e tenha qualidade de vida é que você entenda que a dor ela é crônica, ela não tem ali hoje uma cura. A gente fala hoje que a medicina está aí avançando a cada dia mais. Só que é muito possível você ter um bem-estar. E você entender que se você parar de focar nessa dor, de entrar nessa dor e achar que sua vida é só dor, você passa a ver um novo horizonte. Você passa a ver que você tem a sua espiritualidade, você tem amigos, você tem sua família, você tem ali coisas que você gosta de fazer. Então, quando nós profissionais e educadores em dor passa a trabalhar junto com essa família e com esse paciente, a gente faz muito esse movimento, tá? Tem a dor, e de forma alguma é simplificar essa dor, mas é apresentar para esse paciente, para essa família, que tem um leque de opções, de possibilidades para ele fazer. E aí, quando ele começa a se exercitar, quando ele começa a fazer um hobby que ele gosta, sei lá, dançar, tocar uma música, tocar um instrumento, ele vai entendendo que tem muita coisa além da dor. E aí a dor passa a ser só um detalhe. E aí ele consegue ter esse controle de uma forma muito mais assertiva e a família consegue caminhar junto, né? Sim, é desafiar esses limites, né? E para desafiar esses limites é se propor a descobrir esse limite. Exatamente. Então, tem a dor ali e a dor não é o seu limite, né? É descobrir. Então, a Jordana traz muito bem isso, né? Já que é a área de especialização dela. E o quanto, então, é compreender, né? Essa dor. Então, dá para fazer exercício, mas tem a dor ali do exercício, tem a dor realmente do corpo. Então, qual que é a diferença entre um e outro, né? O que eu posso fazer? Então, hoje eu conseguir que seja, vamos, né, a questão da fibromialgia. Então, que se eu conseguir lavar as vasilhas hoje, ótimo, já foi um grande passo. Então, não é ficar com essa questão do julgamento o tempo inteiro, por que eu não consigo fazer, a família nesse processo, mas você só fez isso, não fez mais nada, sem tentar compreender. E quando você estava falando da dor, Jordana, me veio muito isso, né? O que é dor para cada um? Porque a dor que eu sinto, às vezes, de cortar o dedo é com uma intensidade que você corta e é outra intensidade. E aí, o que acontece, né? Nós aqui, às vezes a pessoa fala, mas você não passou por isso para poder entender, né? Saber o que eu estou sentindo. Mas a gente precisa, então, fazer o quê? Então, eu não posso pegar a minha dor de cortar o dedo e tentar comparar com a sua dor. Então, se você está me dizendo que a sua dor está grande, eu preciso o quê? Realmente acessar em mim qual foi a minha dor que realmente é muito grande para poder entender a sua dor. Então, não é o fato de ter cortado o dedo ou, sei lá, cortado qualquer outra coisa, né? Então, o fato de realmente tentar escutar o que o outro está dizendo e tentar fazer essa comparação no sentido real. Então, para poder então, se colocar no lugar do outro. Simpatia é muito importante, né? E a família, ela tem, assim, fundamental importância. E é claro que se você não tem uma família que te apoia, que te entende, não significa que você não vai fazer um tratamento de qualidade, né? Vai ser mais desafiador no sentido de você conseguir se colocar ali um filtro para aquilo que a família falar não te ofender e não te prejudicar, né?
mas é muito possível você conseguir caminhar também nisso, né? A psicologia tá aí, o apoio psicológico tá aí para você se proteger, se blindar tanto dos seus pensamentos intrusivos, que vem sentimento de inutilidade, improdutividade, eu não sirvo para mais nada, eu não sou a pessoa que eu era antes, e também do outro ficar criticando, do outro ficar às vezes com um olhar de pena, de dó. Então, tudo isso é muito importante você ter esse controle emocional, esse apoio psicológico, para ter ali um bem-estar maior. E Jordana, às vezes a dificuldade, né? Às vezes a gente, no consultório, né? Vou trazer aqui pela nossa realidade, é isso, né? Porque o paciente, ele vem querendo esse apoio, né? Dos familiares. E na maioria das vezes eles não estão nem acessíveis no sentido da gente entrar em contato para ver se tem a possibilidade de ter uma conversa com nós, né, profissionais, ou de estar ali em um momento com esse paciente para poder escutar. Então, é claro, é um processo mais lento, como você falou, né? Mas não é impossível. Eu acho que a questão é que a gente fica tentando transformar o outro. Né? Então, minha família não entende, eu preciso ficar só em função disso para poder fazer com que eles me entendam. Enquanto isso, eu estou perdendo muita energia, muito tempo focada nisso e acabo esquecendo de mim, das minhas dores, por mais que a dor tá ali, né? O sofrimento. Então, para lá, a gente precisa realmente achar o que é o foco principal. Então, eu acredito que, antes de qualquer coisa, é você que está aí, passando pela situação, olhar, né, para suas dores e ver o que você pode fazer por você, não para o que os outros, né, para os outros te entenderem ou mudarem aí. Exatamente. Então, eu espero que tenha feito sentido tudo isso que a gente está conversando hoje para você. Espero que possamos ter te ajudado a ter um olhar diferente para suas dores, né, e que você consiga lidar, você familiar que está nos escutando, né? Às vezes é novo para o familiar. E, nossa, eu não sabia que era tão real, assim, que era tão sério, assim. E é muito sério. Então, fica a nossa mensagem de hoje. Sim. Agradeço muito a companhia de cada um de vocês. Semana que vem vai ter mais, né? Com Vamos ter certeza. também especial de Natal, então No fiquem dia- sempre No dia ligados. 27 de dezembro, que nós vamos comemorar aqui o Dia da Sagrada Família, que é o dia mais especial para nós aqui na Basílica. Vai ter o programa Cristão Saudável com um tema Isso aí. especial também. E com um horário mais cedo. Nós vamos entrar mais cedo. A missa vai ser transmitida às 10h15 pela difusora Pai Eterno. E na primeira hora do programa vai ser o Tiago Benetti e a Bárbara, que vai estar falando um pouco mais sobre como ser família real nesse dia tão especial que é da Sagrada Família. E depois aqui com o programa Cristão Saudável também. Qual vai ser o nosso tema nesse dia? Vamos falar sobre perdão, fechamentos de ciclos aí Isso. dentro da família. Sim, como nós falamos, né? Essa questão do olhar para a família, sair dessa idealização e passar, né, por esse processo de vivência, sair do imaginário e estar ali, presente nessa família com esse olhar real, né? E eu também quero agradecer a todos os ouvintes. Esse tema foi muito gostoso de falar, né, Jordana? Não sei para você, mas para mim foi ótimo. E é isso, pessoal. Vamos olhar para as nossas dores, que sejam físicas, que sejam emocionais, que nós podemos sim aliviar. A gente pode ter qualidade de vida sempre, independente da situação. Vai muito de como nós estamos olhando para tudo que nós estamos vivendo. Então, não precisa ser pesado, pode ser aí mais leve, tá? Então, procurem outros meios, procure terapia, procure profissionais, né, próprios, né, para essa área, que tenham um olhar ali de cuidado, né, que seja qualificado mesmo. Então, é importante a gente falar isso. E é isso. Então, muito obrigada. Até o próximo programa. Obrigada, Jordana. Obrigada, Henderson, pela companhia. Gratidão. Estamos nas nossas redes sociais também, através do Jordana Ribeiro Psi e Psi Tainá Bento. Isso. Vai ser um prazer ver vocês lá. Também podem dar sugestões de novos temas aqui pro programa. Que, como a gente sempre fala, o programa é feito para vocês. Então, vai ser um prazer poder te escutar. Então, um beijo grande e até o próximo programa.
Abraço também você que me acompanha pelo meu Instagram, Henderson Oficial, deixa os seus pedidos de oração. Mandar um abraço especial pro pessoal lá de Rio Verde que está acompanhando, mandando abraço aqui no Instagram. Então, todos que mandaram mensagem, né, sim, também. Mandar um abraço muito especial para vocês que sempre estão me acompanhando no Instagram, aqui nas redes sociais da Basílica Sagrada Família. Eu aguardo vocês aqui amanhã na Difusora Pai Eterno, aqui também nas redes sociais da Basílica Sagrada Família, também na Rádio Sagrada Família. Você sempre está sintonizado aqui na Basílica Sagrada Família. Eu mando um abraço muito especial para vocês também que nos acompanham de outros países, deixam seus pedidos de oração. Às vezes tem umas línguas assim meio diferentes que eu não sei, mas eu tento responder, tento traduzir todas. Então mandar um abraço muito carinhoso para vocês. Amanhã eu estou aqui de volta com o Pastoral do Empreendedor, também com uma edição especial. E até amanhã. Tchau, tchau. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir.